paz de nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Santíssima, e desde já agradeço pela atenção e pelo seu tempo. No dia de hoje, 4 de outubro, celebramos o ofício da memória litúrgica de São Francisco de Assis. E gostaria de destacar brevemente dois pontos. A imagem de que se criou de São Francisco de Assis e o outro ponto é acerca da oração atribuída a São Francisco de Assis. E por que eu digo atribuída? Aquela famosa oração que muitas vezes nós rezamos não foi escrita, ou seja, não é de autoria de São Francisco. Então, antes de falar mais sobre esses detalhes, peço a gentileza de que você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas, em outros grupos. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe aí seu comentário, clique no joinha e no botão do sininho para notificações de novos vídeos. Então vamos lá, primeiramente. Nós temos que ter a ideia de que São Francisco, ele é um homem cristão, nascido provavelmente em 1181, 1182, e faleceu em 1226. E por qual razão estou citando isso? Ele é um homem do período medieval, conforme a data, e nesse sentido, a própria espiritualidade de São Francisco, que posteriormente vinha se tornar a espiritualidade franciscana, é desenvolvida dentro do contexto medieval. Eu cito isso porque muitas vezes, e aqui não é num tom de crítica, mas apenas para certas desmistificações da pessoa de Francisco, eles querem apenas atribuir a ele como se ele fosse um hippie ou como se ele fosse um ambientalista ecológico. Nenhuma das duas. Ele simplesmente busca viver no caminho de simplicidade, pobreza e profundo amor à natureza. A natureza não meramente como algo isolado do sentido da criação. Respeitar a natureza é também respeitar a Deus. Isso não se trata de um panteísmo, querer achar que Deus é uma entidade divina na natureza. Mas respeitar a natureza enquanto criação é respeitar a Deus. E nessa visão de trazer São Francisco como, de fato, um homem da paz, aquele que tem uma caminhada da simplicidade, buscando uma harmonia existencial, traz uma dimensão de um grande homem que, embora simples, traz uma visão diferente do que é o cristianismo. E o que acaba acontecendo? Muitas vezes as pessoas pegam a imagem de São Francisco, a sua pessoa, querem transferir o que ele fez para a modernidade. Esse processo de transferência de pessoa passa a partir da década de 60, até mesmo pelo surgimento de grupos, ideologias ecológicas que começam a se preocupar mais com a natureza. E a partir daí, há uma forma diferenciada de olhar para São Francisco. E o que acaba acontecendo? Eles vão desgarrar, desassociar a personalidade de Francisco, que era cristã. A centralidade da mensagem franciscana é o Cristo e nenhuma outra coisa. Tudo o que São Francisco faz é cristocêntrico, ou seja, tem Cristo no meio. Então, o restante da mensagem é um acréscimo à sua experiência com Cristo. E naquilo que diz
a respeito da oração da paz, e aqui eu falo entre aspas de São Francisco. Poucas orações são mais populares ao redor do mundo e mais amadas do que essa oração. Quase todos reconhecem uma harmonia feliz entre as palavras desta oração e o espírito generoso, cheio de alegria, amante da paz de São Francisco de Assis. Mas vamos olhar para esta oração mais de perto. O que poderá aqui surpreender muitas pessoas é que nenhum estudioso sério hoje, franciscano ou não, colocaria a oração pela paz entre os escritos autênticos de São Francisco. Nas últimas décadas, tornou-se evidente que a oração se originou durante os primeiros anos da década de 1900. Mas até recentemente ninguém apontou o ano exato. E finalmente os pesquisadores estão chegando ao fundo do mistério, por assim dizer. Cerca a um pouco mais de uma década atrás, um confrade franciscano cita um acadêmico, de um doutor francês chamado Christian Renoux, da Universidade de Orleans, da França, que tinha aprendido muito sobre esse assunto. Em 2001, Renoux escreveu um livro em francês, intitulado A Oração pela Paz Atribuída a São Francisco, um enigma a ser resolvido. Enquanto trabalhava em um projeto, há cerca de 7 anos, ele começa a descobrir outras informações importantes. E podemos inicialmente apontar que a oração pela paz segue um caminho tortuoso. A primeira aparição da oração da paz, de acordo com o Dr. Renoux, ocorreu na França em 1912, em uma pequena revista espiritual chamada O Pequeno Sino. Foi publicada em Paris por uma associação católica conhecida a Liga da Santa Missa, fundada em 1901 por um padre francês, Padre Esther Becquerel, um padre do final do século XIX, na virada para o século XX. E a oração tinha o título de Uma Bela Oração para Dizer Durante a Missa. E foi publicada anonimamente. O autor poderia ter sido o próprio padre, mas até agora a identidade do autor permanece um mistério. A oração foi enviada em francês ao Papa Bento XV, em 1915. Isso foi logo seguido por uma aparição em 1916 em italiano, no Observatório Romano, e por volta de 1920, a oração foi impressa por um padre franciscano francês no verso de uma imagem de São Francisco com o título Oração pela Paz, mas sem ser atribuída ao santo. Entre as duas guerras mundiais, a oração circulou na Europa e foi traduzida para o inglês. Então vejamos, ela é uma oração do universo franciscano, sim. Quando menciono do universo franciscano, é no sentido que contém elementos da espiritualidade franciscana. Não necessariamente, como eu já disse, que tenha sido escrito por São Francisco. E a primeira tradução em inglês que conhecemos apareceu em 1936. Em um texto chamado Vivendo Corajosamente. Um livro de Kirby Page, um ministro dos discípulos de Cristo. E esse ministro atribuiu o texto a São Francisco de Assis. Durante a Segunda Guerra Mundial e imediatamente depois, esta oração pela paz começou a circular amplamente como oração de São Francisco. E ao longo dos anos ganhou popularidade mundial entre as pessoas de todas as religiões. Então, novamente, o contexto, quando a oração se consolida
como São Francisco de Assis, quando eu mencionei que é no início do século XX, já no início do século XX é um início já conturbado, com algumas disputas pelo mundo nessa questão da paz. Enquanto surge essa oração, há um momento oportuno das pessoas refletirem sobre a paz. Embora escrita em linguagem simples, a oração pela paz fornece material rico para a reflexão espiritual. Então, repita aqui, ela não é uma oração autográfica, ou seja, de autoria de São Francisco de Assis. Mas veremos ao longo desse vídeo que, se pegarmos as admoestações, ou seja, as orientações de São Francisco, podemos encontrar elementos em comum. Então, o início da oração: Senhor, faça de mim um instrumento de sua paz. Como a de Cristo, nossa missão na terra é levar aos outros a paz de Deus, o estado de Deus de perfeito bem-estar, em completude. Shalom é a palavra hebraica para esse rico conceito de paz, frequentemente usado como a saudação de paz, shalom. É um desejo que aqueles assim recebidos encontrem cura e plenitude de vida. E Francisco viu isso como sua missão também. No capítulo 3 de sua regra de 1223, ele aconselhou seus seguidores que, ao andarem pelo mundo, eles não deveriam ser briguentos ou participar de disputas com palavras ou criticar os outros, mas deviam ser gentis, pacíficos e modestos, corteses e humildes, falando respeitosamente a todos. Em qualquer casa em que entrassem, deveriam primeiro dizer: a paz a esta casa, conforme está no Evangelho, no capítulo 10 de Lucas, versículo 5. E certamente Francisco era um instrumento de paz. Na outra parte da oração: onde houver ódio, que eu leve o amor. Em sua nona admoestação, chamada caridade, São Francisco diz a seus seguidores: Nosso Senhor diz no Evangelho: amai os vossos inimigos. Está lá em Mateus 5, versículo 44. E a pessoa realmente ama seu inimigo quando não se ofende com a injúria feita a si mesmo, mas por amor a Deus sente uma tristeza ardente pelo pecado que seu inimigo trouxe à sua própria alma e prova seu amor de forma prática. Ainda na oração, onde há injúria, perdão. Durante as cruzadas cheias de violência, Francisco descobriu um caminho de paz, perdão e não violência. O pequeno homem pobre foi ao Egito se envolver em um diálogo pacífico com o sultão Malik al-Kamil, o chefe das forças muçulmanas. Um encontro no qual prevaleceu um espírito de perdão, respeito e compreensão. Francisco teria a mesma mensagem para aqueles em nossos tempos que são tão rápidos em ver a violência como a única cura para o terrorismo. Esse não é o sentido. Então, esse início da oração, mas repito, que ela não é de São Francisco, e ao dizer isso, não é diminuir a oração, nem desqualificar qualquer aspecto da espiritualidade franciscana, mas desmistificar, primeiramente, como eu já mencionei, uma figura atribuída de São Francisco, muitas vezes ele só parece, e aqui eu estou dizendo entre aspas, parece que ele virou um ativista e o único foco é a natureza, o único foco são os animais. E ao dizer aqui o único foco, não estou dizendo que a natureza nem os animais não são importantes, não é isso. É que muitas vezes pegam a imagem, associam essa imagem um conceito que muitas vezes não existe, só que você cria concepções de crença ao longo dessa imagem que ficam deturpadas. Não esqueçam da espiritualidade franciscana naquilo que diz respeito da adoração ao Santíssimo, naquilo que diz respeito na simplicidade, no serviço aos pobres, viver de mansidão,
buscar uma conversão constante, ter um relacionamento mais íntimo com o amado, né, Jesus Cristo. Então, tudo isso tem que vir antes de simplesmente falar de uma dimensão ecológica desassociada da realidade. E no que diz respeito à realidade, gostaria de ler rapidamente as admoestações de São Francisco. Nós temos aqui, né, o texto original em latim, e vejamos, né, que é sobre o afeto. Ele diz assim no número 1: Diz o Senhor: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que os odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Depois, pois ama de verdade seu inimigo, quem não se dói pela injúria que outro lhe faz, mas se abrasa pelo amor de Deus por causa do pecado de sua alma. Ele demonstra afeto por obras. Então, se a admoestação ela inicia amai os inimigos, já vemos a dimensão da misericórdia, do amor. E isso traz também uma dinâmica, um aspecto de conversão. Então, a ideia da oração, embora, como já mencionei, seja muito rica, muito bonita, pode ser que São Francisco não tenha escrevido essa oração, mas certamente ele viveu as palavras que estão presentes nessa oração. Todo aquele que é capaz de ler e entender essas palavras, além disso, prontamente vê que elas comunicam o coração dos evangelhos e capturam o que é mais essencial nas grandes religiões do mundo. E aqui, quando estou citando outras religiões do mundo, é no aspecto de crença. Não estou aqui querendo desqualificar a crença de ninguém nem apontar para as demais religiões, estou falando daquilo que São Francisco viveu. Então, repetindo mais uma vez, a oração não é de São Francisco, é sim do universo franciscano. E conforme eu mencionei agora há pouco, por mais que essas palavras não tenham sido escritas por ele, certamente as viveu. Isso é muito importante, a vivência. E nesse sentido, Francisco diz algo muito chamativo. Tome cuidado com a sua vida, talvez ela seja o único evangelho que as pessoas vão ler. Então, de muitas vezes, pode ser que nós vamos convencer mais pelas nossas atitudes do que simplesmente palavras que podem remeter a nada. Então, novamente, a beleza e a riqueza dessa oração é uma busca de seguir o Espírito de Cristo. E quando digo Espírito de Cristo, né, é o poder do Espírito Santo que vai operar em nossas vidas para que possamos imitar o exemplo de nosso Senhor no aspecto de doação, de simplicidade, de misericórdia, de prontidão, de renovação da vida. E tudo isso numa dimensão que não isola o ser humano do restante do mundo. É uma visão cosmológica. A visão cosmológica é exatamente que não pensa o ser humano como centro de tudo, mas vê que o ser humano está no espaço ao qual ele precisa se estabelecer não somente com aspectos espirituais, de uma forma muito subjetiva. Tudo aquilo que nós vamos trabalhando internamente vai transbordar, né? Transbordar em atitudes. Né? Então, quando nós temos, né, a frase Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, que assim seja, né, que possamos ter essa paz em vida e levar essa paz a outras pessoas. E no que diz respeito à realidade, gostaria de ler rapidamente as admoestações de São Francisco.
Nós temos aqui, né, o texto original em latim, e vejamos, né, que é sobre o afeto. Ele diz assim no número 1: Diz o Senhor, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que os odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Depois, pois ama de verdade seu inimigo, quem não se dói pela injúria que outro lhe faz, mas se abrasa pelo amor de Deus por causa do pecado de sua alma. Ele demonstra afeto por obras. Então, se a admoestação ela inicia amai os inimigos, já vemos a dimensão da misericórdia, do amor. E isso traz também uma dinâmica, um aspecto de conversão. Então, a ideia da oração, embora, como já mencionei, seja muito rica, muito bonita, pode ser que São Francisco não tenha escrevido essa oração, mas certamente ele viveu as palavras que estão presentes nessa oração. Todo aquele que é capaz de ler e entender essas palavras, além disso, prontamente vê que elas comunicam o coração dos evangelhos e capturam o que é mais essencial nas grandes religiões do mundo. E aqui, quando estou citando outras religiões do mundo, é no aspecto de crença. Não estou aqui querendo desqualificar a crença de ninguém nem apontar para as demais religiões, estou falando daquilo que São Francisco viveu. Então, repetindo mais uma vez, a oração não é de São Francisco, é sim do universo franciscano. E conforme eu mencionei agora há pouco, por mais que essas palavras não tenham sido escritas por ele, certamente as viveu. Isso é muito importante, a vivência. E nesse sentido, Francisco diz algo muito chamativo. Tome cuidado com a sua vida, talvez ela seja o único evangelho que as pessoas vão ler. Então, muitas vezes, pode ser que nós vamos convencer mais pelas nossas atitudes do que simplesmente palavras que podem remeter a nada. Então, novamente, a beleza e a riqueza dessa oração é uma busca de seguir o Espírito de Cristo. E quando digo Espírito de Cristo, né, é o poder do Espírito Santo que vai operar em nossas vidas para que possamos imitar o exemplo de nosso Senhor, no aspecto de doação, de simplicidade, de misericórdia, de prontidão, de renovação da vida. E tudo isso numa dimensão que não isola o ser humano do restante do mundo. É uma visão cosmológica. A visão cosmológica é exatamente que não pensa o ser humano como centro de tudo, mas vê que o ser humano está num espaço ao qual ele precisa se estabelecer não somente com aspectos espirituais, de uma forma muito subjetiva. Tudo aquilo que nós vamos trabalhando internamente vai transbordar, né? Transbordar em atitudes. Né? Então, quando nós temos, né, a frase Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, que assim seja, né, que possamos ter essa paz em vida e levar essa paz a outras pessoas. E como conseguimos a vivência em harmonia com outras pessoas? Na busca pela paz. O que o nosso Senhor Jesus Cristo afirma? Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, mas não como o mundo vos dá. E São Francisco, nesse contexto de paz, sempre é na experiência a partir do Cristo. O amor que não é amado, conforme ele diz. E que nessa relação, nessa espiritualidade e no crescimento e na nossa conversão, devemos ser construtores da paz.
não uma paz que tampa os nossos olhos e os nossos ouvidos e nos emudece, mas uma paz da vivência, da prática do Evangelho, conforme o nosso Senhor Jesus Cristo nas nossas atitudes de vida. E que São Francisco diz: se algo rouba a paz do meu coração, é porque roubou o lugar de Deus. E quando nós olhamos para o mundo nos dias de hoje, vemos que, se a paz foi roubada em vários aspectos na sociedade, é porque certamente Deus deixou de ter a centralidade nas relações. E quando São Francisco de Assis, ele é lembrado enquanto protetor da natureza e até mesmo enquanto padroeiro da ecologia, é que ele leva a dimensão que nós somos todos irmãos e irmãs. Isso se estende dentro da humanidade, mas também com a própria criação, que é a natureza. Afinal de contas, a natureza é uma criação de Deus. E no pensamento franciscano, a ecologia é um estudo universal que abrange várias causas e aspectos da humanidade, como direitos humanos, justiça social e a paz. E a própria questão dos direitos humanos, justiça social e a paz são conceitos, por assim, estendidos a partir do Evangelho. Então há uma grande preocupação com o futuro, para que as novas gerações não sofram com a exploração e a degradação dos recursos naturais ocorridos nos últimos tempos. Nós já estamos sentindo os impactos da falta dessa harmonia do ser humano com o seu próximo e, consequentemente, com a própria natureza. E que possamos, então, refletir sobre a nossa caminhada, olhando sempre para o Cristo, buscando sempre a conversão do poder do Espírito Santo e que tenhamos vida nova. Conforme nosso Mestre, o Senhor Jesus disse, para que tenhamos vida e vida em abundância. Agradeço imensamente pela atenção. São Francisco de Assis, rogai por nós. Paz e bem.